Olá pessoal, amigo da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Aqui o Fausto Oliveira para fazer novamente comentários regulares a respeito de assuntos econômicos aqui no nosso canal. Porque afinal de contas, como eu disse no outro vídeo, eu finalizei o processo de redação do meu livro, que muita gente esperava que fosse um livro sobre a Revolução Industrial Brasileira. Eu já expliquei que a Revolução Industrial Brasileira tem todo o pensamento e reflexão sintetizado num curso chamado Mentoria Novos Líderes, que está disponível. Então, por enquanto, pelo menos, não tem livro da Revolução Industrial Brasileira. Então eu peguei e usei o tempo para escrever um velho projeto que eu tinha, que era um livro de ficção, porque eu também sou ficcionista, não sei se vocês todos sabem disso, chamado, e agora vou dizer o nome porque eu acabei de assinar o contrato com a editora. Então, contrato assinado com a editora, eu posso agora finalmente dizer qual é o nome do livro. O livro é O ANCAP. É isso aí mesmo. É uma novela, uma ficção chamada O ANCAP, em que eu conto a história da derrocada moral de um anarcocapitalista brasileiro. Vocês em breve poderão comprar esse livro e se deliciar com a narrativa, digamos assim, picante, que tem sobre o ancapismo no Brasil, que é uma ficção. Então, antes que os ANCAPs venham aí me encher o saco, é uma ficção. Eu queria também, antes de fazer o comentário de hoje, só lembrar que até o dia 30 de setembro, pessoal, vocês podem se inscrever na leitura guiada deste livraço que se chama Japão, o Capital se faz em casa. É mais um produto da Revolução Industrial Brasileira, da Pedagogia do Desenvolvimento, da RIB, tá? E agora com o Capital se faz em casa do Barbosa Lima Sobrinho, que é um livro absolutamente crucial para entender os caminhos possíveis do desenvolvimento do Brasil. Por isso eu escolhi ele para a nossa terceira leitura guiada. Já teve o Estado Empreendedor, da Marina Mazzucato, teve 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, do Ha-Joon Chang, e agora tem o Capital se faz em casa, um livro sobre a história do desenvolvimento japonês, contada por um nacionalista brasileiro, que é o Barbosa Lima Sobrinho, com riquezas de detalhes pensando no Brasil. Então, assim, você que fizer a inscrição, vai ficar aberto, mas se você quiser fazer a inscrição até o dia 30 de setembro, para a leitura guiada, o link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, e aí você vai concorrer, olha que legal, a uma bolsa integral para participar da mentoria Novos Líderes da Revolução Industrial Brasileira. Quanto custa o curso da leitura guiada? R$ 109. Quanto custa a mentoria da RIB? R$ 1.000, porque afinal de contas são mais de 10 horas de material gravado com todo o pensamento da Revolução Industrial Brasileira sintetizado, com uma pedagogia do desenvolvimento, afinal de contas, que é o que nos marca, tudo ali resumido. Então você pode ganhar através de um sorteio uma bolsa para um produto de R$ 1.000, até comprando um outro que ainda é muito legal, a um preço de 109, ok? Então, recados comerciais dados, eu quero mostrar aqui agora alguma coisa de muito escandalosa. Hoje pela tarde, eu estou gravando no dia 29 de setembro, o jornal Valor Econômico, que naturalmente por ser jornalista de economia eu consulto regularmente, soltou uma noticiazinha super pequena, lá dentro, esquecida, no meio do site, dizendo assim: Brasil criou mais de 150 mil lojas online entre abril e setembro de 2020. Então guardem o dado. E aí eu fui abrir, eu tenho assinatura, eu fui abrir. Segundo, então, o Fórum Público da Organização Mundial do Comércio. Então o dado é um dado internacional. E é isso. E aí eu fui olhar, tentando achar se tinha mais dados, mais informação, e não. É uma notinha super curta. E eu pensei, bom, cara, é curioso como o pessoal gosta de celebrar certas coisas no Brasil na perspectiva de defender certas posições sem dizer que está defendendo. Todo mundo sabe que a mídia econômica hegemônica brasileira, no seu afã de fazer uma defesa desse modelo econômico que nos prende há 30 anos, ela edulcora, ela enfeita certas coisas que, na verdade, são muito feias. Ora, o que explica que 150 mil lojas online tenham sido abertas no Brasil entre abril e setembro de 2020? Bom, na prática, a ocorrência de uma grande pandemia que veio a desarrumar as perspectivas econômicas das pessoas e gerou naturalmente um pico aí de instabilidade. Porém, e aí muita gente vai se virar, porém, vejam só o que está acontecendo. O Brasil vivenciou durante a pandemia uma situação que, na verdade, em função do auxílio emergencial, conseguiu até ser quase menos instável do que a situação anterior. Os níveis de desemprego na pandemia não ficaram muito mais altos, eles apenas se mantiveram altos. Ou seja,
O fato deles terem criado mais 150 mil novas lojas online no Brasil, num período contabilizado entre abril e setembro de 2020, deve ser relativizado o efeito pandemia nisso aí. Pelo menos é como eu vejo. Acontece que nem esse argumento é dito, nem tampouco o argumento, que eu acho que é o correto, de que isso revela uma tremenda onda de pessoas que já não encontram mais o que fazer das suas vidas no mercado de trabalho. Não encontram mais perspectiva econômica dentro desse paradigma econômico que nós estamos vivenciando. Da flexibilização laboral, das leis trabalhistas, assim como da desindustrialização, assim como da informalização de tudo, de todas as relações de produção, assim como de um predomínio da economia de serviços de baixa produtividade, baixa remuneração nas cidades, assim como do aumento dos custos gerais da economia por causa dos choques da Petrobras, né, que até o Uber está deixando de fazer Uber. Então o pessoal está muito se virando com o quê? Parece que abrindo lojinhas online nesses sites que oferecem isso até gratuitamente às vezes, dessas pequenas bugigangas ou comidinhas e tudo mais, que é a cara da maioria do e-commerce brasileiro. E o que eu critico é o seguinte, essa grande hipocrisia da mídia econômica de colocar isso como um ato de empreendedorismo quase heróico, quando na verdade é uma viração. São as pessoas se virando como podem para conseguir algum tipo de renda. Um pico de 150 mil lojas online abertas no Brasil em questão de 6, 7 meses no ano passado não pode significar um grande, surgimento de empreendedores, porque não são lojas como, por exemplo, projetos promissores como o Mercado Livre, como o Magazine Luiza, ou Americanas, ou como lojas online de nicho, ou que sejam de livro, que sejam disso ou daquilo, não sei. Não! Essas 150 mil lojas online contêm, naturalmente, as versões digitais das lojas que são grandes, estão estabelecidas, mas que são uma minoria. A maioria, sem dúvida nenhuma, é de pessoas que estão se virando, vendendo artesanato, ou pequenas coisas que fazem, ou comidinhas, ou lanchinhos, etc. Aí eu leio esse dado e encontro que não tem nenhum aprofundamento. Apenas jogaram o dado. E aí, até aí tudo bem. Os jornais publicam muita informação sem fundamentação mais longa. Porém, qual não foi a minha surpresa de descobrir depois que a notícia tinha saído lá do cantinho, onde não tinha significado nenhum, lá dentro do jornal, que eu tive que catar, né? E foi ocupar a grande manchete do site na tarde de hoje, 29 de setembro. Ou seja, uma notícia de um dado que sem fundamentação, sem maiores explicações, não diz nada, levada à manchete do jornal, reforça a impressão de que sim, isso está ganhando destaque de maneira acrítica para fazer com que a massa de leitores ache isso muito bom. Manchete é manchete, manchete é porque é importante. Aí você lê, Brasil criou mais de 150 mil lojas online entre abril e setembro de 2020. Numa manchete? Não precisa ser muito, decifrador de códigos secretos para entender que é óbvio que isso está sendo colocado de uma maneira laudatória, de uma maneira elogiosa, de uma maneira positiva. Compreenderam? Assim trabalham os mecanismos da mídia econômica em função dos interesses da manutenção desse sistema, de gestão da política econômica, que é o que tem hoje no Brasil. Não é positivo o fato de que estão abrindo mais e mais e mais em número massivo, e-commerces no Brasil. Simplesmente pelo fato de que a correspondência do aumento do e-commerce individual, que é certamente o maior número dentro desse dado aqui, corresponde a isso um aumento, ou melhor, vou até dizer melhor, um estreitamento, uma diminuição grave na perspectiva de retorno ao mercado de trabalho de uma grande quantidade de pessoas. Ou seja, o que está se forçando no Brasil é, de fato, o surgimento de uma nova classe de empreendedores por absoluta necessidade, que recebem tapinha nas costas daqueles que são os grandes rentistas, os grandes empresários, os grandes donos de capital no Brasil recebem tapinha nas costas, mas que, na verdade, vão ter, dentro desses empreendimentos individuais, a maior parte deles fundados na internet, rendimentos não superiores ao que seria um salário regular, na melhor das hipóteses. Porém,
desprovidos de qualquer proteção, de qualquer cobertura, de qualquer garantia, de qualquer conexão que não sejam, né, as conexões comerciais, que em geral são cruéis, são, né, pragmáticas, nos mercados de trocas livres. Isso é o tipo do sintoma que faz uma classe média começar a declinar, como eu, aliás, venho argumentando já tem um tempo, né? Eu considero que a classe média brasileira está em processo lento, porém permanente, de extinção. E a menos que se reverta esse processo de redução da informalidade do trabalho, de estímulo a um tipo de empreendimento que, no fundo, é informalidade do trabalho também, porém com registro, né, de CNPJ, né, que não significa nada. A menos que isso se reverta, as maiorias urbanas, em questão de alguns anos, estarão jogadas, de fato, numa grande concorrência de todos contra todos por mercados cada vez mais restritos. Portanto, com um efeito de squeeze, ou seja, um efeito de espremer, um efeito de achatar a renda marginal que eles poderão retirar dos seus trabalhos. Bom, era isso. Eu quero chamar mais uma vez vocês a refletir comigo sobre o desenvolvimento do Brasil, lendo comigo na leitura guiada do Japão, o Capital se faz em casa, do Barbosa Lima Sobrinho, estudando o caso japonês para entender que o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento multissetorial, o desenvolvimento de tecnologia, levado por um projeto nacional, de Estado, com o mercado, que é o caminho para reverter isso que pode vir a dar na extinção da classe média brasileira. O link está aqui embaixo. Recomendo vocês a virem comigo fazer. Até 30 de setembro, quem se inscrever tem acesso também a uma vaga, né? Vai ser um sorteio, vai ser uma vaga de bolsa integral para a mentoria Novos Líderes da Revolução Industrial Brasileira, beleza? Também vou deixar um link para você entender o que é essa mentoria e conhecer o produto síntese da RIB, ok? Eu agradeço a sua atenção, até amanhã.